Você já percebeu que não importa o quanto você ganha, a sensação de segurança financeira nunca vai embora? O problema não é o quanto de dinheiro você ganha, é talvez ali o que acontece dentro de você quando esse dinheiro entra na sua conta. Existe uma promessa invisível que muita gente faz para si mesma, né? Quando eu ganhar mais, eu finalmente vou relaxar. Só que o tempo passa, o salário aumenta, a renda melhora e a paz não chega. Você olha ali para sua conta e, ao invés de ser um alívio, sente tensão. Em vez de você ter segurança, você sente medo. E ao invés de você sentir estabilidade, você sente uma pressão cada vez maior. E isso tem nome: ansiedade financeira. A ansiedade financeira não é a falta de dinheiro, é a sensação constante de ameaça. É viver com a impressão, né, de que algo pode dar errado a qualquer momento. E aqui está o ponto que é mais importante. O seu cérebro não analisa saldo, ele analisa risco. Se lá atrás você aprendeu que o dinheiro é instável, que ele acaba rápido, que, por exemplo, ali ele sempre falta no final do mês, a sua mente cria um estado de alerta permanente. E mesmo que hoje você tenha uma realidade que seja um pouco diferente, isso acaba não saindo ali da sua mente, né? Então, quando o seu dinheiro entra, o sistema emocional não pensa, ótimo, estamos seguros. Ele pensa, cuidado, protege, não relaxa. Por isso, ganhar mais não é algo ali que vai resolver o seu problema, porque o problema não está na sua renda, está na programação emocional sua. E quando você não entende isso, você continua acreditando que o próximo aumento ali vai trazer uma paz, mas ela nunca vem. E se esse problema não for o quanto você ganha, mas na forma que a sua mente interpreta o dinheiro? Você não se sente inseguro por falta de dinheiro, você se sente inseguro por conta da sua memória emocional. Grande parte da ansiedade financeira nasce na infância. Talvez você tenha visto ali seus pais brigando por dinheiro, você tenha ouvido que a vida é difícil, talvez você tenha vivido ali na escassez real. E o cérebro infantil não entende contexto, ele aprende a sensação. Se o dinheiro vinha acompanhado ali de tensão, medo, conflito, o seu sistema nervoso associou o dinheiro a perigo. Por que você vai querer dinheiro se você não associa coisas boas? E essa associação continua ativa. Hoje você é adulto, trabalha, ganha seu próprio dinheiro, mas o seu corpo reage como se ainda tivesse aquele tempo ali, né, naquela época, né, por exemplo, que você tinha ali de memória com seus pais. E é por isso que você sente aperto no peito quando pensa em despesas. É por isso que qualquer gasto inesperado parece uma catástrofe. É por isso que você não consegue relaxar mesmo com uma reserva financeira bem feita. Não é fraqueza, é condicionamento. E o mais curioso é que muitas pessoas compensam essa ansiedade tentando controlar tudo. Planilhas excessivas, conferir saldo várias vezes no dia, pensa no dinheiro ali basicamente no tempo todo. Mas o controle não resolve com medo, só mascara basicamente. Então, enquanto a raiz emocional não é reconhecida, a insegurança sempre continua, infelizmente. E isso explica por que aumentar o salário não muda a sensação interna. Mais dinheiro não cura o medo de perder, às vezes só aumenta. Parece um pouco contraditório, mas é muito comum. Quanto mais você ganha, mais responsabilidade sente. Quanto mais acumula, mais medo de perder. Quanto maior o padrão da sua vida, maior a pressão de manter. Se você tem uma mentalidade de escassez, mais dinheiro significa mais risco. Isso não é papo de coach. Você conseguiu analisar ali, pensando na sua vida, você consegue refletir como que era a relação dos seus pais com o dinheiro e isso acabou passando para você. Você começa a pensar, e se eu não conseguir manter esse padrão de vida? E se tudo desmoronar? E se voltar para trás, né? Voltar para trás até feio falar isso. E se eu voltar ali para o tempo antigo, né? Percebe que a mente está sempre projetando algum desastre? A ansiedade financeira transforma crescimento em ameaça para você. E aí acontece algo perigoso. Você nunca celebra, você nunca sente satisfação, você nunca experimenta a sensação de ser suficiente, né? Porque sua mente está sempre no próximo perigo, está sempre ali no seu imaginário. E isso gera um ciclo exaustivo para você. Ganha mais, aumenta a sua responsabilidade, que aumenta o seu medo, que aumenta a sua vigilância, e aí, consequentemente, você nunca relaxa. E viver assim é muito cansativo. É como basicamente correr sem linha de chegada. Mas existe algo ainda mais profundo alimentando essa insegurança. Talvez você não confie no dinheiro, mas o que realmente está acontecendo é que você não confia em si mesmo.
Muitas pessoas dizem, eu tenho medo de perder dinheiro, mas o medo real é outro. E se eu não souber lidar com algo que der errado? É a falta de autoconfiança financeira, basicamente. Você pode até ganhar bem, mas no fundo sente que não é bom como dinheiro. Que você pode errar, ou até mesmo ali você se sabota com isso, né? Então, o cérebro tenta compensar com a preocupação constante ali para você, uma preocupação que vira uma falsa sensação de controle. Então não vou gastar meu dinheiro porque eu tenho controle financeiro. Mas não, basicamente é só medo. E essa preocupação não é estratégia, é somente desgaste. Quando você não confia na sua capacidade de lidar com imprevistos, qualquer instabilidade parece fatal para você. Segurança financeira não nasce só de números, nasce de sensação interna de competência. Quando você desenvolve consciência emocional, começa a perceber seus padrões, entende seus impulsos, reconhece seus medos e isso muda tudo. Confie em mim. Tenha certeza disso, porque agora você não está reagindo, você está escolhendo e isso é fundamental para você que quer ter mudar de vida. E é exatamente essa consciência que começa a desmontar a sua ansiedade. A ansiedade financeira diminui quando você troca controle por consciência. Muita gente tenta vencer a ansiedade financeira organizando planilhas, e tá errado, mas a organização sem consciência vira somente ali mais pressão na sua vida. A consciência é diferente. A consciência, né, é perceber o que você sente quando o dinheiro entra na sua conta, é notar qual o disparo quando ele sai da sua conta, é identificar se você gasta por aliviar basicamente ali a sua emoção, e é reconhecer se você guarda por talvez excesso de medo. Então, quando você entende o padrão que tem, ele acaba perdendo força, porque você deixa de agir no automático. E aqui está a virada de chave. Segurança financeira não é ausência de risco, é a capacidade emocional de lidar com o risco. Você nunca controla ali o seu futuro, por exemplo. Não existe como, né? O futuro a Deus pertence, né? Tem essa frase, né? Mas você pode construir estabilidade interna, né? E essa estabilidade começa quando você para de se culpar e começa a se observar. Sem julgamento, sem vergonha, sem rótulo de eu sou ruim com dinheiro. Não existe isso. Isso daí é treinável, né? Faz parte, como qualquer coisa na vida. E aqui que a transformação real começa a acontecer. Você não precisa ganhar mais para sentir paz, você precisa reorganizar sua relação emocional com o dinheiro. A maioria das pessoas está tentando resolver um problema psicológico com solução matemática, mas a paz financeira não nasce só na renda, nasce de clareza. Clareza em quais são seus gatilhos, quais são suas crenças, quais são seus padrões de medo. Quando você entende que a insegurança não é falta de dinheiro, mas excesso de alerta interno, algo muda. Você para de correr como se fosse ali uma fuga e começa a construir estabilidade de dentro para fora. Isso não acontece em um dia, é muito importante vocês saberem isso, né? Mas começa com pequenos passos conscientes. Organizar a vida financeira não é você organizar somente números, é organizar a emoção. E quando você faz isso, a relação com o dinheiro acaba mudando e ela deixa de ser uma ameaça e acaba virando uma ferramenta. Se você quer começar esse processo de uma forma prática, eu tenho algo para você que é muito importante. Não é o dinheiro que está te impedindo de sentir a segurança, é a forma como sua mente aprende a reagir a ele. E quando você muda essa relação, a paz deixa de depender do quanto você ganha, por exemplo. Se você quer dar um passo concreto para organizar sua vida financeira de uma forma consciente e sustentável, eu criei um desafio de 21 dias para te ajudar a estruturar sua vida financeira sem ansiedade e sem autossabotagem. São passos simples, práticos e profundos para alinhar sua mente e o dinheiro. Se você sente que está na hora de mudar essa relação, entra no desafio e se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até mais!